Então, vamos começar as nossas reflexões de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso, pronto. Eu vou botar assim, caso. Tá tudo certo, Natália? Tá certinho. Tá joia. Muito obrigada. Bom, gente, hoje nós vamos ver os dois capítulos, né, da primeira parte do livro da doutora Marlene Nobre, que são o capítulo 17 e o capítulo 18, né, dessa obra maravilhosa que a doutora trouxe para nós, né, essa, é, trazendo partes importantes, né, da obra de André Luiz, e ressaltando muitas coisas para nós, né, nessas reflexões que ela trouxe, no conhecimento, enfim, todo esse percurso dela, né, que é tão rico e que nós temos bebido dessa obra maravilhosa, né. Então, é o primeiro capítulo que a gente vai ver, o 17 e o 18, né, e é interessante porque, assim, nesses dois últimos capítulos, né, no 18º capítulo, a doutora menciona que depois de tantas informações obtidas, né, tantos detalhes, né, tantas especificações sobre as obsessões, ela finaliza essa primeira parte com um refrigério para a alma, né? Que eu posso pensar que são esses dois últimos capítulos da primeira parte, apesar de que ela menciona o último em particular, que é o amor, né? Ela fala do amor, sublime amor. Mas o capítulo 17 também nos traz um refrigério, porque ele fala das terapêuticas e da profilaxia, né? Então, a gente vai começar a ver agora esse capítulo 17, que é a terapêutica e profilaxia. Nós começamos, então, com essa primeira reflexão da doutora Marlene Nobre, que ela diz assim, logo no início do capítulo 17, em geral, 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos e intrincados, pois a grande maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Essa partezinha ela pegou de Missionários da Luz, né? Mas é importante, a grande maioria de nós tem ainda um cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, com comprometimentos imensos perante as leis divinas. Somos, então, ainda seres nos estágios inferiores da evolução espiritual. E assim, gente, apesar de a gente já ter caminhado tanto, graças a Deus, a gente ainda está, né, nesses primórdios aí, né, dessa transformação. Nós adentramos o mundo de regeneração, nós já evoluímos, né, já temos uma trajetória, mas a doutora nos lembra isso, né, que ainda temos o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, diante de tanta potencialidade que a gente pode alcançar, né? E, com base nisso que ela traz, né, eu quis trazer duas reflexões, né? Uma é a mensagem de Lázaro no Evangelho, que todos nós já conhecemos, mas eu adoro essa parte, né, que é nesse capítulo 11, no item 8, né, que é a instrução dos espíritos. E aí ele lembra assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, né? Nós vamos falar muito de amor hoje. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, e aí ele vai falando que na nossa origem, né, nós éramos instintos, depois avançamos para sensações, e ainda estamos tentando alcançar esse sentimento depurado, que na sua amplitude se chama amor, né? E ele fala a lei do amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres, né? Então, quando nós alcançarmos isso, né, que é o que a doutora Marlene Nobre nos traz, nos lembra, quando a gente alcançar essa potencialidade da lei do amor, nós estaremos unos, né, unificados, né, com a consciência cósmica divina, né, nós estaremos unos
uns com os outros. Ainda falta um bocado, né, gente? E aí eu trouxe também o que a doutora menciona nesse capítulo. Ela fala de uma escrita de André Luiz no livro Paz e Renovação. E aí ela diz assim que é o teste do processo desobsessivo. Né? Eu fui olhar esse livro, e aí tem um rol de coisas, né? Assim, verifique você, se já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber, se adia a execução das próprias mazelas, então é uma postergação, né? É uma falta de libido, uma falta de desejo de avançar. Se a gente já reconhece que toda criatura humana é imperfeita, assim como nós somos, e ele vai fazendo várias reflexões sobre isso, né? E a gente não pode se deter tanto a isso, mas ao final ele diz assim: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Todos nós. Todos nós nos relacionamos hoje e no passado, então todos nós angariamos simpatias e antipatias. Então todos nós temos a nossa cota de obsessão. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. Isso é que é bacana, né? Todos nós estamos no caminho, né? Então, à vista disso, aí sim vem a orientação de André Luiz. De quando em quando, é sumamente importante que a gente faça um teste de nosso próprio processo desobsessivo, para ver a quantas a gente anda. Por isso que esse rol de coisas que ele fala dizem respeito, né? Se a gente respeita o outro, né? Se a gente cultiva a pontualidade, se a gente evita contrair débitos, tudo isso vai fazendo com que a gente avalie se a gente está em comunhão com processos obsessivos, se a gente está abrindo brechas para esses processos obsessivos, para esses relacionamentos, né, com vibrações desse nível. Então, o alerta que ele fala, né, nesse livro, que vai de encontro, né, a essa terapêutica e profilaxia, né, essa profilaxia, mais exatamente falando. E aí a gente coloca essa imagem aí, que é uma imagem de meditação, de reflexão, de interiorização. Cláudia, desculpa, não passou para gente. Não passou Não, essa imagem? não. A Não gente está passou nada? no slide 1. Uau! Como fazer, então? E Você tá, agora, passou? agora sim, foi. Ah, entendi. Tá? Mas então não vou poder fazer daquele jeitinho, né? Que eu estava pensando de ver você. Tá. Tudo bem. Só para repetir um pouquinho, né? Então, a doutora começa com esse capítulo, né? Dizendo sobre o que eu já falei, que a gente ainda, 90% está bem comprometido, né? Nessa não evolução, né? A mensagem de Lázaro, que eu li para vocês, né? E esse teste do processo desobsessivo, que é o que André Luiz traz no Paz e Renovação. Tá bom? Certinho. Ah, obrigada, Natália. Tá. Então, agora a gente vai para o próximo, que mudou, né? Mudou aí? Mudou. Mudou. Você não está Bacana. me vendo, esqueci. Eu não Mudou. vejo, ai, que coisa, mas tudo bem. Bom, então a gente vai para esse próximo slide, né? Que vai falar assim, ainda nesse livro, né, de André Luiz. Não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Então, aí, com essa mensagem da Luiz, a gente já vai entrando tanto no ajuste da emoção e da ideia, quanto do pensamento, a força do pensamento, a importância do pensamento, né? Então, nós vamos lembrar de três partes, né? Três citações importantes dos livros de André Luiz. Uma é no Mundo Maior, onde ele fala dos três andares da casa mental. Isso, né, vocês já devem ter ouvido, a gente lembra novamente, nós temos três andares, é como ele traz. O andar primeiro,
é a residência dos impulsos automáticos, né, onde a gente trabalha muito com os hábitos, o automatismo, né, e que são importantes para nós, né. Imagina se toda vez a gente tivesse que pensar em algo para fazer, né, tem coisas que precisam ser automatizadas, mas tem padrões que não são bacanas no nosso comportamento, que também estão no automático, e a gente precisa mudar, né. O segundo andar é o domicílio das conquistas atuais, né? É o que a gente vem conquistando na nossa vida atual, né? No dia a dia, com esforço, com a vontade. E o terceiro andar é a casa das noções superiores. É aquilo que a gente deseja. Qual é a meta que a gente deseja alcançar? É a plenitude, nós sabemos, né? Então, esse andar que fica mais em cima é o andar, digamos, mais sofisticado, que a gente ainda está muito no caminho dele. Para falar também de pensamento, a gente lembrou aí de mecanismos da mediunidade, onde André Luiz traz essa força poderosa do pensamento, né? E aí ele vai lembrar que toda partícula que se desloca gera uma onda, né? Tem um campo vibracional, né? Ele lembra que, assim como as partículas, né, atômicas, nosso pensamento também é partícula atômica, né? A, a, a física quântica fala muito sobre isso, né? Então, nossa partícula mental também se desloca, né? Então, ela se desloca a partir de quê? De desejos, de emoções, e produz ondas eletromagnéticas, né? E é que essa corrente, uma vez nascida, né, uma vez criada na nossa mente, ela segue. E ela vai interferir no nosso corpo físico, como também no mundo todo, né? Porque o pensamento é esse fluxo incessante, é uma seta lançada. A partir do momento que a gente lança a seta, ela não volta mais. Então, isso nos traz uma reflexão sobre a nossa responsabilidade, né, com os nossos pensamentos, que são muito incessantes, né, e que muitas vezes a gente se vê pensando coisas indevidas, tanto para nós mesmos, né, nossa baixa autoestima, né, relembranças de situações desagradáveis, ruins, então a gente tem que dizer, opa, opa, parou, não vou vibrar nisso, não vou pensar nisso, né, que é sempre uma responsabilidade. E a terceira item que nós trouxemos está em Vinha de Luz, que é quando Emmanuel nos fala que é indispensável cuidar do coração, né? Porque ele é a fonte emissora do verbo, né? A palavra só fala, a boca só fala o que tem no coração. Nós sabemos disso, né? Então, essas partículas atômicas, né? Esses elementos psíquicos, eles são forças atuantes em nosso nome. Olha como ele diz, são forças atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, né? E nós, então, a partir disso, revelamos a nossa personalidade. Então, como é sério, né? Tudo que a gente fala, né? As inflexões, nós vamos falar mais à frente da nossa voz. E aí tem essa imagem, né, desse pensamento emitindo ondas. Bom, partimos então para o próximo slide, quando a gente traz do nosso lar a fala de Lísias, né? Que é a mesma. Desculpa, a doutora Marlene Nobre também nos fala no livro. Então, ela diz assim, ela lembra a fala de Lísias, né? A realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E o terceiro, merecer. Olha só. E esse merecimento, ele está ligado à vontade ativa, ao trabalho persistente e a, então, o merecimento justo. Porque não adianta só pensar que se merece e nada fazer, né? A gente vai partir para a ação quando, né? Quando que a pessoa, então, vai promover esse movimento interno, né? Quando que ela vai promover, né? E aí a gente lembra do livro Pensamento e Vida, que nos fala da vontade, é no capítulo 2, depois vocês releem. E ele diz assim, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência, a um grande escritório subdividido em departamentos. E aí ele diz, temos o departamento do desejo, temos o departamento da inteligência,
Temos o departamento da memória e outros, mas tem um gabinete que gerencia tudo, que ele diz que é o departamento da vontade, que a vontade estabelece vigilante, tudo, a força, o desejo, o pensamento, né? Olha que interessante isso. Depois vocês releem no capítulo 2. Né? Então, é esse desejo, né, de mover a nossa máquina interna, é esse desejo que a gente precisa colocar em ação. Né? Mas esse desejo não é um desejo por si só, eu quero. Não, é um desejo ligado às nossas metas espirituais. É isso que é importante, né? E aí, a doutora nos traz a estatística de Emmanuel, no Hospital Psiquiátrico Pedro Leopoldo, né, que em 2 anos foram feitas 206 sessões com a ajuda de 1.500 desencarnados. Né? Por que eu coloquei isso aí? Porque a partir de um desejo de algo bom, bacana, né, cooperativo, coletivo, né, que se melhora, auto-melhora e melhora o coletivo, é que foi feita toda essa ajuda. Então, para mostrar que realmente o desejo, a vontade é bastante importante. E aí a gente traz aí nos domínios da mediunidade, que fala, resultante visível de nossas cogitações mais íntimas, denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós, pelas amostras dos nossos pensamentos. Então, o que a gente deseja de mais íntimo, o que a gente pensa de mais íntimo, pode ter certeza que a gente está se conectando com alguém. Né? As dimensões se comunicam, né? Então, a gente está se comunicando com alguém. E aí eu me lembro que uma vez, há bastante tempo, assistindo um vídeo da doutora Marlene Nobre, ela diz assim, veja o que te atrai nas manchetes, porque aí está algo onde você se encontra. Eu nunca mais esqueci isso, né? Que é realmente aquilo que nos atrai. E aí tem essa figurinha aí desse homem, que será que esse homem está pensando? Né? Bom, seguindo, a gente, então, vai falando mais da obsessão, né? E aí, nesse livro Paz e Renovação, André Luiz fala assim, a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Olha, é um conúbio, é uma comunhão com esse desequilíbrio comum em que nós estamos, né? E os irmãos sofredores também estão. Daí vem a obsessão, né? Esse estado obsessivo de comunhão, né? E a gente precisa ter que tipo de comunhão, né, gente? A gente precisa cada vez mais apurar, né, o nosso mental para que a gente tenha comunhões, né, dialogue, né, sintonize com espíritos mais iluminados, né, benfeitores, benfazejos, que nos tragam paz, o nosso anjo guardião, né? É esse o exercício. E também, nos domínios da mediunidade, ele vai dizer, a mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. Enlace de almas comprometidas, né, nos lances de reajuste. E a gente sabe que a gente não está na família por acaso, a gente não está num coletivo por acaso, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Mas se a gente for procurando cada vez mais se afinizar com essa vibração mais elaborada, melhor, né? Mais ligada ao amor, né? À compaixão, né? Ao auto-perdão e ao perdão, a gente vai falar disso no capítulo 18, se cada vez mais a gente puder fazer isso, né, mais a gente vai provocando mudanças em tudo, né, porque aí eu me lembro daquele filme do Divaldo Franco, né, que vocês devem ter visto, quando ele tinha um processo obsessivo de anos, né, que atormentava ele muito, 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 muito. Quando ele se libertou, né, porque ele foi mostrando através do exemplo que arrasta, o exemplo arrasta, ele foi mostrando, mas o processo era bastante intrincado.
Mas quando ele finalmente toca o coração do irmão sofredor, é quando ele acolhe um bebezinho que é a mãe dele em outra vida. Foi a mãe do espírito obsessor, né? Sofredor. E aí sim, esse espírito obsessor, sofredor, desmonta. Né? Então, a gente está falando de um enlace de almas e a gente está falando de uma terapêutica, que é a terapêutica do amor. E aí a gente lembra, então, das terapêuticas, né, que a doutora Marlene traz, né, ela vai pontuando, né, que nós já vimos lendo, mas ela resume, e ela coloca prece, passe, fluidoterapia, água fluidificada, reuniões de desobsessão, né, onde o irmão é iluminado, é orientado, e nós também, né, porque tudo que serve ao outro serve a nós também. Né? Então, ela fala de renovação moral, que é o estudo, a reforma íntima, né? O exercício constante do bem, o atendimento fraterno, e aí eu acrescentei a psicoterapia, porque o conhecimento liberta, né? Falar sobre a sua dor, suas mazelas, vai fazendo com que a pessoa faça novas conexões e saia daquela vibração, né, vitimizada, sofrida, adoecida. Então, toda essa terapêutica, né, vai fazendo com que mude a frequência. Mudar a frequência muda tudo. Né? E a gente coloca a imagem de Jesus, né? Que né, terapêutica melhor que ele, não tem. Bom, e aí, falando disso tudo, a gente entra então na imaginação. Imaginar é criar. Né? Toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, rápidos, impondo responsabilidade à consciência que se manifesta. Novamente, a gente fala da consciência, a gente fala do pensamento, né? Imaginar é criar, né? Quando se tem uma ideia, se constelou no universo aquela ideia, isso também é assustador, né? Porque a ideia foi, ai, eu não queria pensar isso, pronto, já pensei, né? Isso é bem, né? Então, tudo isso não é para nos assustar, tudo isso é para nos trazer alertas e responsabilidades, porque nós estamos no caminho. Né? Então, tem, nos domínios da mediunidade também, André Luiz fala, nossa alma vive onde se licitou o coração, né? Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado, nossos pensamentos, então, geram nossos atos, e os nossos atos geram pensamentos nos outros, ação e reação, o tempo todo, né? E ele nos fala que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. A doutora Marlene também fala isso no livro. Então, olha, o pensamento é tão significativo, né? É tão vital para a mediunidade, ele é por onde, né? O leito do rio é por onde a água circula. O pensamento é por onde essa energia criativa vai circular, né? Com todas as emoções, com os desejos, com tudo isso, né? Então, e é importante a gente também falar do leito, porque assim, cada vez que a gente vai pensando a mesma coisa, se a gente aproveitar essa imagem do leito, a gente vai fazendo um leito. Então, aquilo que era fininho vai ficando mais profundo, mais espaçoso. E os padrões emocionais e comportamentais, eles são criados a partir disso, de repetição. Por isso que é importante a gente desfazendo essas repetições, para que esse eleito seque e que não corra mais por ali algo que não se quer. Então, a gente lembra que ela também nos trouxe, né, Clara, né, onde ela fala assim, precisamos de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo. Cuidado, quando nós temos muita emoção, nossa, aí é que está o perigo, né? Porque a emoção destrambelha a palavra e o pensamento, desorganiza. Então, ela diz que precisamos ter muita cautela, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos. Olha, né? Nos outros, choques mortíferos semeando espinheiros de antipatia e revolta.
Então, é assim que a gente angaria simpatia e antipatia, através de como a gente se coloca no mundo. Está entre a terra e o céu. Né? E também ela diz: a cólera não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz, e a criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. A pessoa fica perturbada ante a presença de alguém agressivo, alguém que fala alto, que grita, a gente fica perturbado, né? Então, para ver como isso nos afeta, né? E o cuidado. E aí, então, o que a gente precisa fazer? Procurar elevar os nossos sentimentos. Procurar elevar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma, a paciência, a resignação e o perdão. E também, olha que interessante que Bezerra fala, o desejo humilde de obter tudo isso, paciência, resignação e perdão, quando nós formos os obsessores, né? Porque nós não somos santos nem bonzinhos, né, gente? Então, a gente já perturbou bastante, né? Então, e a gente vai perturbar, porque em momentos a gente está inconsciente, né? Então, olha como é que Bezerra diz, a gente precisa elevar os nossos pensamentos, para levar isso para esse irmão sofredor, e desejar também que alguém nos perdoe, né? Quando nós estivermos sendo, estivermos agindo nessa vibração complicada, né? E aí a gente entra nas profilaxias, né? Porque nós falamos na terapêutica, agora a gente fala nas profilaxias. Então, quais são as profilaxias, para a gente encerrar esse capítulo, né? Elas são pensamento vigilante, sintonia na onda do Cristo no coração. Pensamento vigilante, sintonizar com Cristo. Reajustar a emoção, perceber, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou alterada. Então, a palavra é, como é que dizem? A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Né? E Chico também dizia, bebe água, bota a água na boca e deixa a água. Né? A gente esquece tanta coisa, né? E a gente solta o verbo, né? Não pode. Né? Tá mexido. Por que a gente fica mexido emocionalmente? Pelos complexos. Os complexos são ativados, e quando um complexo é ativado, é um cavalo sem direção. Então, o que a gente tem que fazer? Bebe água, fica com a água na boca, silencia, sai de perto, respira, né? São coisas que a gente precisa fazer para a gente não se comprometer, não perturbar o outro, não magoar o outro, né? Modular a voz, e aí a importância da voz, né? A importância da voz é ser mais pausada, serenar, respirar, né? E aí eu lembro também da importância da voz na nossa vida. Como dialogadores, a voz é imprescindível. A gente alcança o irmão sofredor, muitas vezes, pela modulação da nossa voz. A gente alcança aquele irmão, a gente toca nas fibras do coração dele. É aí que a gente provoca a transformação. Né? E disciplinar a palavra, ou desculpe, a ideia, porque a ideia cria uma imagem. Né? E a gente precisa disciplinar muito as ideias nossas, né? Para que a gente não perca tempo, não coagule, não cristalize essas ideias erradas, né, em prisões mentais. E aí tem essa imagem, né, dos elos de uma corrente, né, de uma prisão sendo desfeitos. Então, a gente falou da profilaxia e da terapêutica, né? E agora, então, para finalizar, a gente fala, então, dessa essência da mediunidade, né? É ela que se constitui em sentido novo de percepção do divino na natureza e no homem. Né? Quem fala é Elzio Ferreira de Souza, a doutora Marlene coloca no final do capítulo 17. Ou 17 ou 18, estou meio perdida. Não estou perdida porque eu sei onde ela botou, mas às vezes eu vou para frente e vou para trás. Então, deixa eu, no final do capítulo 17, é onde ela realmente coloca isso, é o capítulo que a gente está tratando. E aí ela fala, então, dessa percepção do divino. Quem
retrata muito essa percepção do divino é Francisco de Assis. E aí tem essa imagem do lobo, né? E essa história do lobo, era um lobo que atacava a cidade, né, e matava as pessoas e tal, e estava ficando muito complicado, as pessoas estavam presas em casa. E aí ele vai ter com o lobo. As pessoas pedem ajuda e Francisco conversa com o lobo, e ele vai. E aí ele diz, irmão lobo, que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz, vem pedir-te em nome de Deus e de Jesus. Eu também sou um animal. E aí ele começa a conversar com o lobo, essa altura o lobo já está deitado nos pés dele, né? E ele conversa, ele diz que ele entende que o lobo tem fome e tal, e propõe que o lobo vá até a cidade. E aí ele desce com o lobo, as pessoas não entendem, o lobo está pacífico. E aí ele conversa e faz um trato de que cada dia um alimente o lobo. E assim acontece, o lobo não ataca mais ninguém e morre, né, de velhice. É uma história que fala sobre a comunhão com a natureza, né, uma soberania. Bom, então a gente vai para o capítulo 18, que é o amor sublime amor, né? E aí, em Evolução em Dois Mundos, nos lembra, André Luiz nos fala, o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Ele fala do princípio divino que aporta na Terra, ele fala do arquétipo, né? E Emmanuel nos fala, então, que Deus é amor e que a mais perfeita expressão do verbo divino foi Jesus, e foi Jesus. Então, a partir do momento que Deus aporta, né, com esse amor, Jesus passa a representar esse amor entre nós, né? E ele revela o verbo divino, o amor divino pelas suas ações e palavras. Né? E aí a doutora nos fala, esse arquétipo é a sede do amor infinito de Deus, né? Amor que somente encontraremos quando recolhermos a divina presença na ânfora do nosso próprio coração. E é bonito isso. Então, a gente só vai conseguir entender quando a gente se voltar para dentro e ver a fagulha divina dentro de nós. E aí eu coloquei essa imagem aí de Jesus, quando ele desce, depois de ter estado com o Pai em comunhão, e traz as bem-aventuranças. É o verbo, né, que traz a palavra de Deus. Seguindo, né, a gente traz Judite no nosso lar, que fala assim, aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Então, tudo vibra amor, tudo. O amor nos nutre, mesmo que a gente não esteja consciente disso, o amor nos nutre. E nesse mesmo livro, a senhora Laura nos diz, nosso irmão, não ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo sistema de alimentação, nas mais variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Então, a alma se nutre de amor. A gente precisa da comida grosseira, né? Mas a alma se nutre verdadeiramente do amor. A gente continua nessa caminhada do amor e a gente vai e traz aulas nos domínios da mediunidade. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Renúncia. Renunciar a um ego vaidoso, orgulhoso, né? que deseja a prioridade, está sempre no foco. Renunciar. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Então, é também um exercício, né? O arquétipo do materno, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? É uma experienciação desse amor, né? De renúncia, né? E aí ele fala também, depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. A morte é uma intimação ao entendimento fraterno. Então, quando vem a morte de um ente querido, a gente sente que o que é que realmente valia a pena e o que é que foi bobagem,
né, que se perdeu no tempo. Né? Então, nesse exercício da ausência física, né, é que a gente vai exercitando a renúncia daqueles que ainda estão conosco. Né? E da renúncia das nossas vaidades em prol de uma relação mais plena, mais simples, mais sublime. A gente continua, então, quando Calderaro nos fala. Só os que amam conseguem atingir as causas profundas. As causas. Não são consequências, são causas. A gente atinge a causa e provoca a transformação. Né? E aí vem essa passagem, né, que a doutora Marlene diz que é uma das mais belas que tem, né, dos processos obsessivos, né, entre Pedro e Camilo. Né? E aí Pedro diz assim, depois que a Cipriana vai e se transfigura, né, e abraça ele, né, e recebe ele como mãe do céu, né, tamanha dor, né, diz para ele, você cometeu homicídios, né? Você errou, porque não buscou a prece, né? Ela fala assim. Mas depois disso ele diz, merecerei tanta graça, né, do perdão, e ela diz, como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. E aí ele diz, mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Ele revela a profunda carência dele. E aí ela então abraça ele, aconchega e vai de encontro a Camilo, que é o mais resistente. E aí naquele diálogo que demora, em dado momento ela diz assim, vale a pena ser vítima? Receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Vale a pena isso? Se manter nesse vitimismo, nessa dor e descer na escala da vida? E aí ele fala outras coisas, e depois ele diz, não são as vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuta. Não são as palavras que modificam a gente, é o exemplo e o amor, o coração genuíno, a fala genuína. Né? Mãe do céu, ele diz assim, libertai-me de minhas próprias paixões, quero fugir de minhas sinistras recordações. Então, aí sim ele desaba, né? Através da receptividade, da percepção desse amor, onde atinge as causas da ferida que eles tinham. E aí a gente vê que nos distúrbios psicológicos sempre se encontrará o amor ausente como responsável. Nós trazemos então a Joana de Ângeles, né? Quando ela diz, a ausência do amor que se não recebeu produz uma terra psicológica árida, abrindo espaço para o surgimento das ervas daninhas, dos conflitos, dos tormentos e ansiedades. Fica tudo árido, porque o amor floresce, o amor é vida, e a falta de amor, a carência absoluta, o desprezo, a falta de atenção, a indiferença, criam terras psicológicas áridas, né, onde nada floresce. Então, ela está falando dessa ausência de amor, que é a causa, nós podemos pensar que é a causa das nossas feridas de todos nós. Em dado momento, ficamos sem esse amor, sem essa percepção do amor. Né? A gente vai falar aí um pouco das subpersonalidades, que são as vidas passadas que voltam em rememorações, né? Então, Joana também nos fala, animalizado pelos instintos em predomínio, fez-se responsável pelos comprometimentos morais e psicológicos que engendraram os complexos desencadeadores da subpersonalidade. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que quando nós estamos tocados nos nossos conflitos, nossos dramas, nas nossas feridas, memórias de vidas passadas aparecem, e é com essas memórias que a gente dialoga com o nosso irmão, que também está tocado por registros passados, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós temos registros passados e registros da vida atual, né? Então eles dialogam, né? Então veja que confusão, o meu complexo dialoga com o complexo do outro,
com registros de vidas passadas do outro. É um caos total. Por isso a gente precisa se autoconhecer, o autoconhecimento liberta, vai fazendo com que a gente não se relacione nesse nível, né? Então, a Joana nos fala, enquanto vicejarem os sentimentos controvertidos da atual personalidade, o ser humano vai arrastar muitos e muitos sofrimentos. Então, ele precisa trabalhar as suas feridas, as suas dores, os seus complexos, os sentimentos contraditórios, né? Que sentimentos, por exemplo? Então, ela vai trazer a raiva, que é a reação resultante de uma descarga de adrenalina, quando se está em tensão, em medo, ansiedade ou conflito. Ela vai falar do medo, porque o medo é uma emoção instintiva, primária, em que o animal foge ou ataca, né? Então, quando ele ataca, ele é agressivo. A mágoa ou ressentimento, que também vai despertando todos esses arquétipos, né, esses registros anteriores, né, que são inveja, ciúme, malquerença, perversidade, insatisfação, medo, raiva, ira, ódio e etc. Tudo de ruim que a gente tem nesse nosso, nessa nossa bandeja, né, é complicado, né, e a gente precisa sempre tratar. A gente sempre para o outro, né, e a mentora também fala, Joana de Anjos também fala, toda vez que é gerada uma situação de antagonismo entre os indivíduos, são distendidas ondas de violência, que encontram guarida no outro. É aquilo que a gente acabou de falar. Toda vez que a gente se sente atacado, melindrado, tocado pelos nossos registros anteriores, o que acontece? A gente envia, recebe, sente que está recebendo e envia ondas de antagonismo. Lembra dos elementos psíquicos, das ondas geradoras, né, de energia, que quem falou isso? Emmanuel falou em vinha de luz também. Mas André Luiz também falou isso para a gente. E aí, gente, o que a gente tem que fazer? Né? Então, trazido o amor, que a Marlene Nobre, a doutora Marlene Nobre nos traz também, né? A necessidade do amor, dessa essência sublime do amor, né? Então, é trazido, então, o amor que proporciona a transformação. O perdão virá com o tempo, quando as novas conquistas éticas forem sendo arquivadas e sendo trocadas, né? As novas conquistas vão substituindo as conquistas anteriores nossas, né? E vão nos livrando desses registros antigos, né? Então, o amor-perdão é um ato de gentileza para nós também que dispensamos, porque a gente só aprende a perdoar o outro quando a gente se perdoa. A gente perdoa todos os erros que nós cometemos. E uma das coisas que faz mal para é a gente voltar ao passado e ficar pensando com os olhos de hoje. Isso é muito cruel, né? Hoje nós temos maturidade, no passado nós não tínhamos, então por isso que é o auto-perdão, a importância do auto-perdão. E para a gente finalizar, né, a gente traz então o amor-terapia, que é em favor de uma sociedade mais saudável, né? E através do auto-amor a gente vai trazendo, despendendo, né, transformando as relações, né, como se diz, espalhando todos esses relacionamentos melhores, mais bem apurados, não é? Para todo o coletivo, né? Nós sabemos que o mundo não muda se a gente não mudar, não é? Então, o planeta está iniciando uma nova era e a gente precisa se esforçar muito para isso, né? E aí a gente lembra, então, dessa essência sutil, né, do amor, que permeou muitos, né, ancestrais nossos, né, os heróis, os santos, né, a própria beleza dos artistas através da arte, né, que é uma forma de revelar o amor, né, a inspiração, os mártires, todos aqueles que já estiveram entre nós e que se utilizaram desse amor, dessa essência sublime
que a doutora Marlene Nobre nos traz no capítulo 18. Por isso que ela termina essa primeira parte nos trazendo esse refrigério todo, né, da necessidade das terapêuticas, das profilaxias e da mudança da nossa forma de pensar, de ver o mundo, de nos conectar, né? Elaborar o pensamento e de nos auto-perdoar, para que a gente possa perdoar todos os demais. E é isso, eu acho que agora eu vou interromper, Natália, os Isso. slides. Pode? Pode interromper. Tá. Que aí você volta para cá, que aí agora você consegue ver a gente de novo. Ai, que bom que eu estou vendo vocês. Ai, Cláudia, foi maravilhoso o estudo. Nossa, muito bom. Que bom, graças a Deus. Muito bom, faz a gente refletir bastante, evitar, né, certos tipos de pensamento, quando vê a gente dá um jeitinho de mandar embora, para que a gente não fique, né, igual você falou agora no final, sobre, às vezes a gente lembra de coisas que a gente fez no passado, que a gente não tinha a maturidade que tem hoje, né, e até a gente aprender também a lidar com isso, né, se perdoar, e ser grata a Deus por hoje não conseguir, não ser mais aquela pessoa do passado, não cometer mais aqueles mesmos erros, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente poder ir melhorando cada vez mais e evitando, né, certos tipos de energia que vão nos envolver. Sim, porque quando a gente volta ao passado, com os olhares de hoje, né, com a maturidade que a gente tem, a gente se maltrata muito. É verdade. Né? A gente não resolve o passado, porque o passado não vai ser apagado. Ele é experiência, ele é aprendizado, né? Então, a gente não vai voltar lá atrás. E o que acontece? Quando a gente passa a vibrar nessa autocrítica, né, severa, a gente vai fazer comunhão com quem? A gente está abrindo brecha. É verdade. Né? E a gente, então, vai passar a abrigar quem? Que tipo de vibração, né? Porque Isso. tem os irmãos sofredores que estão vibrando conosco, né? Nessa vibração, eles também estão se sentindo culpados, e aí a gente potencializa a nossa culpa, diz, ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Então, a gente potencializa a nossa culpa. Sim. E também tem os irmãos sofredores que estão ali no nosso calcanhar, de olho na gente, né? E aí, quando eles veem que a gente está assim, eles dizem, aí eles vão, né? E potencializam a nossa culpa, né? Que culpa é um sentimento infantil, mas nesse momento é culpa, né? Aí eles potencializam a nossa culpa porque eles vão estar se aprazem disso, né? Então, tem dois tipos de conexão aí, né? Sim. Que a gente precisa cuidar. Então, é aquilo que eu falei, começa a ter pensamento complicado, tá num dia meio confuso, acordou meio com o pé esquerdo, né? Eu tenho uma pessoa que diz assim, que uma vez eu escutei, eu vou dormir de novo para consertar, porque eu acordei bagunçada, né? Então, ela podia, né? Então, assim, a vontade que tem é da gente acordar, a gente dormir para acordar, consertar, mas isso não existe. Mas quando a gente perceber que a gente está assim, o que a gente tem que fazer? Opa, não estou legal, estou bem. E é uma coisa que a gente precisa pensar, isso é meu, isso não é meu, né? O que eu estou favorecendo a isso? Então, vai ver a beleza da vida, faz com que a gente reverbere o belo dentro de nós. Então, tá ruim, vai ver coisa boa, bonita, né? Vai sair, olha, vai à rua, olha a vida, olha o sol, pega um pouco de sol, né? Vai ler, tem uma leitura edificante, vai fazer, a pessoa vai se conectar com aquilo que ela deseja, né? Tem pessoa, eu vou arrumar a casa, vou varrer a casa, vou limpar, eu vou. A pessoa se ocupa. Quando ela se ocupa, ela para de pensar naquilo, ela desvia a atenção, igual a criança, né? A criança está fazendo um negócio, a pessoa vai dizer, não pode, não pode. Aí ela vai e faz. Não. Aí diz, olha o passarinho, vamos ver lá o passarinho, que lindinho, não sei o quê. Não que a gente não precisa dar limite para a criança, mas tem momentos que a gente não chama atenção.
A gente tem que ser inteligente. Então, a gente tem que fazer isso com a nossa mente, né? A gente tem que desviar nossa mente para alguma coisa boa, prazerosa nossa. É verdade, com certeza. Aí tem muita gente aqui comentando aqui nas mensagens, né? Agradecendo, elogiando, todo mundo gostou. Que Alguém bom. gostaria de fazer alguma perguntinha? A gente ainda tem uns minutinhos, 3 minutinhos. Se alguém quiser, fica à vontade. Ou fazer algum comentário também. Aqui é um bate-papo, tá, gente? Todo mundo aqui está para aprender, né? Todo mundo aqui contribuindo. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Então, eu acredito que todo mundo aqui, né, esteja satisfeito com o estudo da noite. Cláudia, gostaria de saber se você gostaria de fazer a prece final para a gente poder encerrar, por favor. Sim, posso fazer. Te agradeço. Eu que agradeço. Então, meus amigos, vamos aquietar as nossas mentes, depois de tantas reflexões que nos tocaram a alma, que provocaram os nossos registros, nos fizeram pensar, nos fizeram nos envolver com situações, cada um de nós, à sua maneira, foi conectado com o que precisava, com o que era necessário. Então, a partir disso, nós pedimos ao nosso Pai que aquiete as nossas mentes e os nossos corações, e que nós possamos sentir o seu amor, a vibração do seu amor sublime, infinito, único, que esse amor tome conta de nós, que ele reverbere nos nossos íntimos, que ele cresça, que ele se expanda, que ele vá alcançando todo o nosso ser. Que esse amor, que agora nos aquieta e nos preenche a alma, o nosso espírito imortal, que ele possa reverberar no nosso corpo físico, que ele possa reverberar por todos os irmãos que nos assistem agora, do plano físico, do plano espiritual, que ele possa reverberar por toda a humanidade, por todos aqueles recantos onde há tanta dor, onde há tristeza, medo, que o amor de Deus possa tocar os nossos irmãos sofredores e trazer breves momentos de paz. Que o nosso planeta vibre na paz de Deus, no amor de Deus, e na paz do nosso Mestre Jesus, que está conosco sempre em todos os momentos. É com esse amor e com muita gratidão que nós encerramos o estudo, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada pela presença de todos.